Quero orar ainda aqui, Senhor. Ainda colocamos o nosso coração à tua disposição. Senhor, eu peço para que o teu Espírito seja quem ministre, Senhor. Que tudo aquilo que for falado aqui, o teu próprio Espírito, Senhor, possa falar pessoalmente com cada um, Senhor, trazendo revelação, direção. Senhor, que seja muito além daquilo que o Senhor até falou comigo, mas que o teu Espírito possa falar ainda mais, Senhor, pessoalmente em cada coração, Senhor. Que venha uma palavra que traga refrigério, Senhor, o refresco da tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, gente. Esses dias, o Senhor teve que me dar digamos assim, um puxão de orelha, me lembrar de algumas coisas básicas, assim. E eu estava muito atribulada, eu estava assim, num dia que eu estava, meu Deus, era muita coisa para fazer. Sabe quando a lista não cabe nem no número de horas e minutos do dia, e eu estava assim, meu Deus. E aí chegou um ponto do meu dia que eu assisti uma entrevista. Curiosamente, o amor de Deus, né, nos alcança, né? Não estava nem lendo a Bíblia, gente, estava ouvindo um vídeo. E aquilo mudou meu coração, me fez lembrar. Foi tipo um lembrete do Senhor, de que a vida pode ser muito mais leve. Já vou explicar aqui tudo, mas a vida em Cristo, gente, é uma bênção. A vida em Cristo é para ser vivida com alegria, na presença do Pai. Ainda que a gente vá passar por sofrimento, a gente vai passar, a palavra fala, né? Ele falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E é sobre o olhar, o foco do nosso olhar, é que o Senhor quer falar hoje assim no nosso coração, é sobre um posicionamento do nosso coração. Quando você lê esse versículo, né? No mundo tereis aflições, muitos de nós, a gente só ouve o no mundo tereis aflições. E a gente fica stuck no mundo tereis aflições. Então eu me sinto no direito de estar afligido, porque o Senhor falou que no mundo tereis aflições. Só que não foi aí que Jesus parou, gente. Ele falou, mas tem de bom ânimo. Gente, sabe o que é um bom ânimo? Um bom ânimo é um anseio de você não olhar e focar no problema, mas de você, apesar do problema, você está sempre de bom ânimo, esperançoso, você está sempre olhando além daquela situação. Aquilo ali está ruim ali na hora, mas eu estou ali, eu não estou olhando para aquilo. Então, dentro de mim, a minha experiência, enquanto eu estou passando a tribulação, ela é outra. Quem está olhando de fora deve até olhar, meu Deus, nossa, que situação. Mas a minha experiência, porque o meu olhar não está ali na aflição. Eu estou olhando a outra parte do versículo, né? Eu venci o mundo, ô glória. Ele venceu. Amém? E eu creio que o Espírito Santo quer falar a muitos de nós, assim, no nosso íntimo, sabe? Porque às vezes a gente segue o Senhor com sinceridade, a gente quer fazer a vontade de Deus, a gente, né, tá cheio assim de vontade de fazer para Deus, mas o desânimo vem. E às vezes a gente não identifica muito o que é esse desânimo, né? E eu creio que a gente vai falar um pouco sobre isso. E quando eu estava meditando, o Senhor começou a me lembrar, minha filha, vamos lembrar do começo? Como é que tudo começou? E aí você vai ver lá em Gênesis, né? Quando Deus planejou criar o homem. Olha que lindo isso. O sonho de Deus, o alvo do coração de Deus, do amor de Deus era o homem. Era o relacionamento. Mas Deus nem começou pelo homem, né? Porque ele teve que fazer muitas coisas antes para que a gente pudesse habitar. Então o amor de Deus enfrentou todas aquelas camadas ali da criação. Ele fez, né, a luz, as trevas, ele organizou, depois fez a terra, a água, depois, né, fez os peixes, fez... O amor do Senhor, ele enfrentou todas aquelas camadas, ele esperou todo aquele tempo, porque o alvo do amor era a gente. Ele queria ter comunhão comigo. Então, assim, pensa nisso, todo o universo foi criado para que você existisse, para que você não só existisse, mas você tivesse uma vida maravilhosa na presença dele.
Porque quando ele planejou tudo aquilo, ele não pensou assim, vou botar o homem aí para ele ralar, para ele sofrer. Não foi assim. O plano inicial era, nossa, eu quero ter comunhão. Vou botar você num jardim fechado, guardado, que tem tudo o que você precisa. E em Cristo, nós fomos resgatados para viver esse propósito original do Senhor. Existe um jardim regado, guardado para cada um de nós, sabe? Na presença do Pai. E eu sei que muitas vezes essa vida parece difícil demais. Né? A gente olha, quem olha de fora, tudo pode parecer difícil, às vezes impossível. Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, existe um lugar de paz, de alegria. Porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, domínio próprio. Isso ninguém pode roubar. Sabe, pessoas podem colocar a gente em situações difíceis, às vezes você é ofendido por alguém. Só que ninguém pode roubar de você o direito de ter um bom ânimo diante daquela situação. Então a nossa atitude diante das situações é uma escolha nossa. E em Cristo eu tenho a opção de não me desesperar. Sem Cristo, realmente, aí eu acho que não tem jeito. Mas em Cristo, pelo Espírito, em Cristo eu posso. Então eu creio que hoje o Senhor quer nos lembrar de que pode ser leve, suave, sabe? O fardo é leve e suave. Tá, e por que eu trouxe isso? Deixa eu explicar. Vou explicar. Bom, uma vez, uma pessoa, que eu não sei se eu posso falar quem foi, não fui eu, hein? Não fui eu. Comprou um negócio desse aqui, que é o quê? Que é isso, gente? Isso, muito bem. Gente, aí obviamente você olha para isso, aonde você vai botar o limão? Aqui, certo? Como que você vai botar o limão? Você acha que você tem que botar o limão, você parte o limão na metade e você vai encaixar ele aqui, certo? Esse é o primeiro pensamento, né? De que, não, poxa, olha só, gente, é perfeito o encaixe, é para ser assim. Só que aí, gente, você vai tentar espremer o limão e não vai sair quase nada, sai um pouco, né? Mas você fica sofrendo ali para apertar o negócio e não sai. Porque quem criou isso não fez isso para que o limão estivesse com a parte aberta para cá. O certo, por incrível que pareça, é você colocar o limão aberto para baixo. Vocês estão entendendo? Como se fosse assim, de cabeça, né? E aí, quando você empurra, né, a parte de trás do limão, nossa, gente, é muito bom isso aqui. Eu não vivo sem, entendeu? Só que tem uma pessoa que comprou isso, a minha irmã, que eu não podia falar que era... Ela comprou isso e ela jogou fora, porque ela falou, isso aqui não funciona. Porque ela... Isso foi há anos atrás, né? Há muito tempo. Porque ela falou, gente, isso aqui, poxa, não funciona, me enganaram. Aí quando ela viu a gente usando lá em casa, ela falou, nossa, entendi que o problema não era o aparelhinho, né? O problema nem foi quem fez o aparelhinho. O problema era eu que botei o limão do jeito errado. O problema era quem estava entre... Ah, não, mas no caso não vai funcionar. Enfim. Aí o que acontece, gente? O Senhor começou a me falar assim, minha filha, vocês são como esse espremedor de limão. E o limão é como o coração de vocês. Dependendo de como você posiciona o seu coração. Pode ser leve, fácil, suave, ou pode ser muito difícil. Então, às vezes a gente está diante de várias situações em que o Senhor começa a espremer. Porque, gente, afinal de contas, vamos deixar isso claro. Estamos aqui, por quê? Para passar um processo onde eu me torno mais parecida com Cristo a cada dia. Se eu não passar pelo processo, não faz sentido eu estar aqui. Não tem, na verdade estamos, então vamos todos passar por esse processo. Quando eu entendo, e aí eu tenho que entender profundamente,
Eu preciso conhecer o amor de Deus. Eu preciso lembrar que nada me separará do amor de Cristo, nem a morte, nem a angústia, nem a fome. É até difícil decorar essa letra, gente, não é fácil, porque tem tanta coisa. Nem morte, nem angústia, né? Se você for ler lá Romanos 8, nada me separará do amor de Cristo que está em Cristo Jesus. E aí lá em Romanos você também vai ler, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que estão em Cristo Jesus e que amam segundo o seu propósito. Oh, glória! Quando eu começo a não temer os processos, quando eu começo a compreender que em cada vez que Deus me espreme, Ele espera de mim um fruto, uma resposta, uma entrega. Eu posiciono meu coração de forma correta. O que quer dizer isso? Ao invés de eu resistir e achar que tem que ser na marra, eu só me rendo. Eu só me rendo ao amor de Deus. Eu só me rendo àquilo que Ele quiser fazer, sabe? Então, passa a ser leve, passa a ser suave. Sabe? Eu não fico resistindo aos processos, mas eu me entrego. E foi muito interessante, porque a vida, né, cheia do Espírito, né, ela faz os nossos dias mais alegres, né? E eu acho interessante porque a figura do Espírito Santo, ela é a garantia. Olha que lindo isso. A gente ainda não está, a gente já recebeu a vida eterna, aqui a gente já vive, nossa, coisas maravilhosas, né? Mas existe uma expectativa, né? A palavra fala uma expectativa da criação, né? Da manifestação da glória de Deus, que eu creio que a gente vai ser liberto, né? De fato seremos desse corpo, né? Que nos prende. Mas o Espírito Santo é o penhor, ele é a garantia. Então, se você tem o Espírito Santo, você é o selo, né? Só que, ao mesmo tempo, esse selo ele tem uma função de operar dentro de você, de dia em dia, né? Assim, te revelando a glória de Deus a cada dia, a cada manhã, te sustentando, te dando graça, te dando força, te fazendo resistir o dia mal. Sabe, assim, existe um poder do alto, uma graça para enfrentar situações difíceis, que é pelo Espírito de Deus. Só que quando o crente, que sabe de tudo isso, ele começa a se afastar daquele primeiro amor, quando ele começa a se esquecer de onde ele veio, se esquecer do grande milagre do resgate, sabe? Se esquecer desse amor que te tirou da morte para a vida. Quando a gente começa a meio que lidar disso, assim, de uma forma muito automática, a gente cai num grande perigo que eu creio que Deus quer ministrar muito hoje no nosso coração, que é quando a gente entra no âmbito da obrigação. Quando a gente começa a viver a vida com Deus como uma lista de to-do list, entendeu? Ao invés de você viver o amor ardente, sabe, assim, por Deus, pelas coisas de Deus. E aí aquilo começa a se esfriar, se esfriar. Gente, é fácil você ilustrar isso. Quantos casamentos acabam? Como que começa um casamento, né? No amor, na paixão. Aí vai acabando a paixão. A pessoa só lembra do que ela tem que fazer, porque eu tenho que trabalhar para pagar a conta, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo, e aquilo vira um fardo pesado. Porque, poxa, se eu não tivesse aquela pessoa ali também, não ia ser mais fácil, sabe? Você começa a olhar para o que tem que fazer e esquece completamente do porquê que você casou. Mas peraí, mas antes de tudo, vamos lembrar por que você começou com essa história. E eu vejo que muitos de nós, às vezes no meio do caminho, a gente está com a língua de fora, porque esqueceu completamente do romantismo de tudo. Afinal de contas, né, por que eu entrei nisso? Né? Então, assim, o resgate da revelação do amor do Pai é fundamental para que a gente não viva na religiosidade. A religiosidade, gente, é o que Jesus mais combatia. Ele combatia os fariseus assim, ó, na lata. Porque isso irritava o Senhor.
Porque ele nunca esperou que os homens só respondessem ele com, isso aqui já fiz, isso aqui eu já fiz, isso aqui eu já fiz, isso aqui tá... Sem vontade nenhuma de estar ali, né? Então, assim, nesse vídeo que eu assisti, que Deus me acordou, foi muito interessante, porque era um rapaz que eu gosto muito, ele sempre fala de uns livros interessantes sobre tempo, administração de tempo, não é nada assim bíblico. Ele estava entrevistando um coach, que é o coach do OpenAI, do Google e tal. E a grande descoberta, né? Acho engraçado dizer, porque a Bíblia já descobriu há muito tempo atrás. A grande descoberta do momento do negócio do coach era porque ele descobriu que se ele tirasse, né, o should factor, que, né, quer dizer assim, o dever, né, a sensação de dever dos CEOs, né, os caras das grandes empresas, ele descobriu que se ele tirasse isso da mente dos caras, eles iam trabalhar com muito mais eficácia. E é o que ele tem feito. Ele ganha milhões para trabalhar isso na mente dos caras. Que o que acontece? Os caras têm um objetivo de, eu quero ser independente financeiramente para ser feliz, né? O cara fez um gol na vida dele. E para isso ele tem que fazer certas coisas. Tudo bem, né? Você tem um objetivo, você, né, tem coisas para fazer. Só que aí ele começa a perceber o seguinte, a vida do cara passa a ser um monte de lista de coisas para fazer que ele não gosta de fazer. E o cara passa anos fazendo um monte de coisa que ele não gosta de fazer para que um dia ele seja feliz. Isso é muita maluquice. Ou seja, ele nunca é feliz, porque no mundo a gente sabe que não tem dinheiro que vai te fazer feliz, né? Ainda que... Mas o próprio coach, ele começa a falar, então o que a gente tem que fazer? Tem que tirar essa ideia do que eu tenho que fazer. Não, você tem que pensar diferente. Mas o que você faria para isso não ser uma obrigação? E aí o entrevistador começa a perguntar, mas assim, se a gente também for levar isso para a área social, por exemplo, vamos dizer que minha mãe me chamou para jantar, eu não estou a fim de ir, eu ainda não tenho essa obrigação. Não é lícito você ter essa obrigação e tal, assim. E eu fazer por obrigação, tipo assim, como se... E aí ele fala uma coisa que provavelmente Deus falaria para a gente, né? Ele fala assim, não, mas por que você não quer ir jantar com a sua mãe? Né? Vamos começar a chegar no cerne da questão. E vamos parar com a tendência hipócrita que a gente tem de, não, mas eu vou, tudo bem, eu vou. Eu vou lá, eu faço. Meu coração está longe dali. Mas eu vou lá e eu faço, porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que estar lá, porque eu tenho que aturar o fulano, porque, né, não, porque eu tenho que ir no culto, eu tenho que ir na cela. Você tem que ir. Cara, Deus, ele não está te forçando a nada. Né? O que Deus quer que você queira ir. Deus quer que você tenha prazer. Mas tudo bem, se você não tem prazer, Deus também não vai te condenar, você não. Pelo menos você tem um senso ainda de que isso é importante, né? Glória a Deus, você já entendeu, não, isso é importante, eu tenho que ir, realmente. Só que assim, se eu não estou tendo prazer naquilo, a gente precisa pedir para o Espírito Santo trazer clareza, revelação. Senhor, conserta o meu coração. Porque eu quero estar com o coração na posição certa. Eu não quero ficar fazendo na marra as coisas para o Senhor, enquanto eu poderia estar fazendo de forma leve, suave, agradável. A palavra fala, né, em Romanos 12, né, 1:2, fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que podeis experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Transformai-vos, né, pela renovação da vossa mente, para que podeis experimentar. Olha que coisa tremenda. Eu só consigo eu mesma experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus quando eu mudo a minha mente. Enquanto eu não mudo a minha mente, pode ser que eu ache a vontade de Deus chata, enfadonha, e não tenha vontade nenhuma de fazer o que Ele acha legal. Eu não acho legal. Olha só, porque o objetivo do Pai, né,
O objetivo do Senhor conosco é que sejamos um com Ele, que tenhamos o mesmo coração dele. Eu sei que é um processo, muitas coisas que Deus pede, muitas vezes você vai pela fé, né? Senhor, eu vou lá, mas me ajuda, né? E a gente obedece, né? Só que não é para ser pesado. Então imagina assim, vamos supor que tem coisas que no começo a gente são normais, né? Imagina que a pessoa acabou de se converter, sei lá, um homem acabou de se converter que era viciado em pornografia. Hoje em dia é o que mais tem, né? E ele entendeu, alguma hora o Espírito Santo chegou, convenceu, cara, isso não é para você, agora você é um novo homem e tal. E ele resiste àquilo. E vai chegar um tempo que aquilo lá já não faz sentido para ele. Quer dizer, calma, o exemplo que eu ia dar era outro, na verdade. O cara entendeu na cabeça que ele não deve. Mas ele está totalmente ainda, ele quer. Ainda que ele não faça, o olhar impuro dele, ainda o Senhor vê. E tudo bem, porque nós não podemos nos santificar, gente. Não estou aqui condenando ninguém, não, tá? Eu não tenho esse poder de eu me santificar. Mas o que essa pessoa tem que fazer? Ela tem que continuamente colocar diante do Senhor um desejo de se libertar desse desejo. Estão entendendo? Não é só ficar assim, não vou fazer, mas eu estou pensando o dia inteiro naquele negócio. Não é isso, essa não é a vontade do Pai. A vontade do Pai é que você seja verdadeiramente livre. E como? Entendendo que não é na marra, que Deus não te obriga, mas Deus te capacita, é pela graça. É pela graça, é mergulhado numa experiência de amor profunda com o Pai. E se eu não consigo sentir esse amor, então vamos resolver essa questão. Por que não consegue? Vai orar, Senhor, me revela o teu amor. Sabe, me revela quantas curas Deus não fez em mim. Gente, até hoje, tem dia que eu vou orar, Deus começa uma cura do nada de um negócio de 1000 anos atrás, que eu não estava nem sabendo que me incomodava e atrapalha. Então esteja aberto, deixa Deus mexer no que tiver que mexer, sabe, posiciona corretamente o seu coração, porque não é para ser um jugo pesado. Isso é coisa dos fariseus. Os fariseus tacavam o jugo nos outros que eles não conseguiam suportar. Sabe? Então, assim, não, mas você tem que ser santo, você tem que não sei o quê. Só que eles mesmo não faziam, não estavam de acordo com a vontade de Deus. E existe uma relação muito, assim, próxima, né? Entre aqueles que vivem de uma maneira que fazem tudo o que tem que fazer e com a cobrança em relação ao outro, né? Que a gente, já vou falar rapidinho sobre isso. Mas achei interessante uma conclusão que aquele coach falou, né? Que eu acho que é muito bíblico, na verdade. Que ele fala que obrigação e amor não coexistem. Só que a gente tende a pensar assim, não, mas eu amo aquela pessoa, então eu tenho que fazer coisas por ela, né? Então, isso parece muito normal. Não, eu tenho que fazer. Só que aí o entrevistador perguntou assim, não, mas eu duvido que você não se sente obrigado a alimentar os seus filhos. Tipo assim, você tem filhos, você ama os seus filhos, você tem que alimentar os seus filhos. Ele falou, mas eu não me sinto obrigado. Eu quero alimentar os meus filhos. Né? Assim, eu não posso chegar... Imagina um filho que você vai alimentar e você chega para ele e fala assim, eu só estou te dando essa comida aqui porque eu tenho que te dar. É minha obrigação te dar comida. Que é isso, né? Tipo assim, que relacionamento é esse? Então eu creio que o Senhor quer restaurar em nós o querer. Nem que seja o querer, né? Eu ainda não quero, mas seja sincero, Gente, a sinceridade é o oposto da hipocrisia. A hipocrisia era o que os fariseus viviam, que Jesus mais rejeitava, porque eles tinham cara de santo, mas por dentro, coração cheio de iniquidade, julgava todo mundo, porque eles faziam o que era certo, fulano não fazia. Um monte de regras e leis, né?
E eu creio que o Senhor quer levar a gente num estágio mais profundo. Sabe, uma outra coisa que o Senhor falou comigo sobre isso, né? Que quando a gente é movido pela obrigação, a gente para antes da hora. Ou seja, eu faço até aliviar minha consciência. Quando eu sou movido pelo amor e pelo verdadeiro anseio por mais, e aí sim eu faço da melhor maneira, eu volto, né? Eu volto continuamente. Então, um exemplo também prático é que teve uma vez que eu fui limpar uma bota da Sara e o Espírito Santo falou muito comigo, né? A Sara é minha filha, que não sabe. Eu fui limpar uma bota que estava meio suja e tal. Aí eu comecei a limpar, assim, eu cansei rápido, né? Eu falei, ai, gente, dá muito trabalho isso aqui, né? Mas eu tenho que limpar, vou limpar aqui e tal. E aí, na hora que eu ia parar, o Espírito Santo falou assim, ué, mas você não ia limpar a bota? Né? Tipo assim, não era para a bota estar limpa? E eu falei assim, aí eu olhei e falei assim, não, realmente, a bota ainda não está completamente limpa, né? E aí o Espírito Santo falou, minha filha, você precisa entender que não se trata de você, se trata do tempo que a bota precisa para ficar limpa. Então, assim, quando eu faço algo só para aliviar minha consciência, para eu ter a sensação de que fiz, mas na verdade eu não fiz de todo o meu coração, de fato eu não coloquei ali meu coração, eu estou fazendo relaxadamente, estou fazendo errado. E o pior é que o Senhor começou a ministrar isso no meu coração em relação às pessoas. Começou a falar assim, não desista das pessoas antes da hora, porque cada uma tem um tempo de um processo. E isso não tem a ver com você, tem a ver com ela. E se eu quero alcançar aquela pessoa, você vai insistir até eu fazer, completar. Então, assim, a gente... Gente, olha, isso eu digo com pessoas experientes em Deus, né? Eu gostaria realmente que hoje o nosso coração estivesse aberto para aquilo que Deus quer falar. A gente erra nisso. Muitas vezes a gente acha que já está bom, que já fez muito, que não sei o quê, porque a gente está cansado, porque a gente já esqueceu de fazer pela graça e começa a fazer na nossa força. Então isso é algo que diariamente mesmo eu creio que a gente tem que posicionar nosso coração de novo, do jeito que torne tudo leve, agradável. E está tudo bem você chegar diante do Pai e falar, Senhor, eu não quero ir nessa reunião, me ajuda. Se é para eu querer ir, me ajuda a querer, porque o que Deus quer é o seu coração. Ele não quer a sua presença. Ele não quer só a sua carinha aqui. Ele quer que você esteja de todo o coração. Amém? E para terminar aqui, eu queria ler... Deixa eu só ver se eu acho aqui. Vamos ler lá Lucas 15. A gente não vai ler tudo, né? Mas o Gu contou, né, a parábola do filho pródigo um pouquinho também no domingo passado. Você estava falando da dracma perdida, né? De todos esses. E eu creio que a postura do filho que ficou, para quem não conhece, eu vou falar rapidinho, né? Que a história, né, é uma parábola onde o pai tem uma vinha, tem 2 filhos, tem muitos trabalhadores. Um dos filhos chega e fala, pai, eu quero a minha parte da herança. Ele sai e chega uma hora que ele perde tudo que o pai deu, né? Com prostitutas, ele faz tudo de errado. Mas chega uma hora que ele tem a consciência daquilo que ele fez e ele pensa assim, caramba, né? Na casa do meu pai, até o empregado, o servo, ele tem uma vida melhor do que eu estou tendo agora, né? E ele volta, e ele fala, porque eu vou pedir perdão, porque se meu pai me aceitar pelo menos como servo, já é muito bom. E ele volta para a casa do pai. Quando ele volta para a casa do pai, o pai fica muito feliz, manda matar um cordeiro, né, gordo e tal, um novilho gordo, e faz uma festa, e tarará. E o irmão mais velho, que estava trabalhando no campo, fala isso aqui. Vamos ler lá em Lucas 15, 25 e 30. Da NVI, se puder, Henrique. Aqui. Enquanto isso, o filho primogênito estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo, e esse lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho primogênito encheu-se de ira e não quis entrar.
Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho te servido e nunca desobedeci as tuas ordens. Entretanto, tu nunca me deste nenhum cabrito para festejar com meus amigos. Quando, porém, volto para casa, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Aqui, eu acredito que o Senhor colocou isso na parábola para mostrar para a gente também os perigos de alguém que está dentro da casa do pai, mas que também já perdeu o entendimento, perdeu o prazer de estar na casa do pai. Porque quando eu olho isso aqui, tem uma versão que até fala assim: poxa, eu tenho te servido todos esses anos como escravo. Aí eu fico pensando assim: nossa, o pai talvez não imaginasse que o filho se sentisse assim, né? Se um filho falasse assim para mim, eu ia pensar: caramba, eu não sabia que você achava tão ruim estar na minha casa. Ele perdeu o prazer, ele perdeu o entendimento do privilégio. Enquanto que o outro filho que quebrou a cabeça lá, né? Teve que quebrar a cabeça para aprender, mas ele reconheceu que, cara, era muito melhor se até só um servo ali já era bom pra caramba. O que esse filho, nem como servo, ele se alegrava mais. Então, o que a gente tem que ter muito cuidado, gente, é que o ladrão de alegria está aí, todos os dias para roubar a nossa alegria, para roubar a nossa revelação, para roubar o nosso entendimento do porquê estamos aqui. É muito fácil a gente começar a entrar no to-do list e perder o sentido e o propósito da vida. Então, a minha oração é que hoje a gente resgate o prazer, sabe, a alegria de estar na casa do Pai. E o pai fala assim: meu filho, né? A resposta do pai é: meu filho, mas eu sempre estou com você e tudo que é meu é seu. A gente esquece que existe essa abundância, que existe essa leveza, que existe essa provisão. E aí a gente perde a alegria. Então, em nome de Jesus, sabe, a minha oração é que a gente seja honesto com Deus. Que a gente nunca se deixe enganar. Não faça nada por religiosidade. Gente, Deus é um Deus acessível. Não há nada mais fácil do que você entrar na presença de Deus. Porque Ele já fez tudo para que você fizesse isso. Ele já sacrificou o próprio Filho, já morreu por você. O sangue de Jesus já te justificou. Sabe, assim, entre com ousadia. Se você está precisando de ousadia para crer nesse perdão, lê Hebreus inteiro, tenta entender, lê Romanos, você vai ver tudo que esse sangue tem poder de fazer pela sua vida, e entra com ousadia e deixa ser liberto, vai ser transformado, mas seja sincero com Deus, seja honesto, sabe, assim, porque, gente, a Deus a gente não vai enganar. Sabe, assim, a gente engana as pessoas, a gente engana a si mesmo, a gente não engana a Deus. E Deus não quer ser... Deus não vai se surpreender com você. Tem nada que a gente faça que, né, que decepcione ou que surpreenda Deus. Ele te ama, Ele quer você. Aí só mais uma coisa aqui que eu vou falar sobre a questão da... Um erro que eu acho que leva a gente a cair nesse engano, né, do to-do, da cobrança, é que muitas vezes a gente relaciona o nosso valor como pessoa a uma produtividade, né? E quando a gente lê a parábola da vinha, que é muito interessante, que fala, ela, em Mateus 20, fala que o dono de uma vinha saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. E ele contrata algumas pessoas e combina: ó, você trabalha para mim o dia inteiro, eu vou te dar, eu não lembro quanto era, uma moeda de prata, eu acho que é uma moeda de prata. E tudo bem, o cara foi lá, tá. Aí, das 9 da manhã, o dono da vinha vai de novo, faz uma ronda pela cidade. Ó, todo mundo desocupado, quem não está fazendo nada vem trabalhar. Tá, dá... meio-dia ele vai, 3 da tarde ele vai, dá 5 da tarde, gente, que já é quase 6, que é quando acabava o dia. Ele continuou fazendo ronda e achando gente, falando: vem para minha vinha. Aí você já parou para pensar o seguinte: qual é o empresário que vai procurar trabalhador que não está fazendo nada? Normalmente primeiro que você não vai contratar uma pessoa que está ali desocupada por opção ou escolha, né?
dificilmente, né, você vai querer alguém que você sabe que produz, ou alguém que, sei lá, você, né? Mas aí você vê que o dono da vinha, ele não estava preocupado com a produtividade, tanto que ele foi e chamou, tudo bem. E aí, olha a coisa mais louca ainda que ele faz, na hora de pagar. Ele pega e paga antes os que chegaram depois, às 5 da tarde. O cara tinha acabado de chegar, nem começou a fazer nada, já ganhou o dinheiro do dia. E ele começa a pagar assim, e por último paga o que estava lá desde o início do dia. E aí fala assim lá em Mateus 20, que quando o receberam, esses que estavam lá desde o início do dia, começaram a reclamar do proprietário da vinha, dizendo: esses homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. É muito parecida com a fala do filho que ficou na casa. Mas o que Deus está querendo mostrar para a gente com essa parábola? E eu confesso que durante anos eu sempre ficava assim, gente, isso não é justo, não é possível. O que Deus está falando é que, meu filho, o valor que ele estava querendo dizer que as pessoas significavam não era pelo que elas faziam, era porque elas eram pessoas que Deus amava. E não importava se a pessoa trabalhou o dia inteiro, ou se a pessoa não fez nada. O amor de Deus é para todo mundo. E o valor da pessoa é a própria pessoa. Então, se um dia você se sentir muito sobrecarregado, achando que você tem que fazer milhões de coisas para Deus, quieta o coração. Ele já te ama do jeito que você é. E não tem nada que você possa fazer para Ele te amar mais ou menos. Né? Quando a gente tem filho, a gente entende isso muito. Porque, cara, eu vou amar o meu filho, independente de tudo que ele faça. É um amor tão grande, gente. É tão grande, que é difícil entender. E que a gente lê uma parábola dessa, a gente fica anos sem entender isso. Eu ficava anos, já não é possível. Até entender que, olha que interessante, que se eu me ver como esse que foi chamado por último, se eu reconheço que eu não valho nada mesmo, e mesmo assim Ele me chamou, e mesmo assim Ele pagou o preço, é maravilhoso. Mas se eu me vejo como aquele justificado pelas minhas próprias obras, e que eu sou melhor porque eu faço isso, não sei o quê, e aí eu acuso meu irmão que não faz o que eu faço, poxa, aí é ruim mesmo, né? Tá entendendo? Então qual é o segredo? É o posicionamento do coração. Porque um coração rendido, ele encontra os tesouros do Senhor, sabe? Um coração quebrantado, ele se deixa espremer com mais facilidade, digamos assim. Né? Ele dá frutos com mais naturalidade. E eu creio que é isso que o Senhor quer de nós, sabe? É um coração quebrantado, que confia no amor dEle. E que, assim, vamos todos ter dias mais difíceis, né? O dia mau, mas tem de bom ânimo. Né? Ele venceu o mundo. Foca o seu olhar naquilo que é verdadeiro. Né? Que é o amor do Pai, que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Amém? Então, eu queria que a gente orasse aqui. Amém. Senhor, eu apresento essa palavra diante de Ti, Senhor. Eu oro para que, de fato, Teu Espírito possa falar aos nossos corações, Senhor. Querido, toma um tempo agora aí, eu nem vou chamar ninguém agora aqui na frente. Quero que a gente tenha aí uns minutinhos de cada um, você com Deus agora. A gente vai tocar aqui uma música. Eu oro para que você tente virar aí o seu coração, sabe? Posiciona o teu coração.
Deixa o Senhor falar. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o teu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos pra mim. Amém, querido. Eu quero fazer um convite agora. Se você tem se sentido sobrecarregado, cansado, o Senhor fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabe, vem aqui à frente se você acha que você está precisando de uma força, de um vigor, se tem qualquer dificuldade que você está achando pesado. Vem, porque há alívio, sabe? Existe um lugar de descanso na presença do Pai. Se você sempre tem aquele impulso de, poxa, eu quero mais de Deus, mas tem alguma coisa que já traz aquele peso, aquela obrigação, sabe? Deixa o Espírito Santo remover todo esse engano de religiosidade, porque nunca foi esse o plano de Deus. O plano de Deus é que a gente tenha um relacionamento de amor, é a noiva, o noivo. Amém? Quero pedir que você fique de pé agora, em nome de Jesus. Vamos todo mundo ficar de pé. Eu creio que existe um lugar mais leve, sabe? Mais suave. E quando a igreja do Senhor começar a viver isso mesmo, eu creio que vai ser tão mais fácil as pessoas virem para Cristo. Sabe? Ver a alegria no teu coração, ver a tua satisfação, a tua alegria. Isso fala tanto. O fruto do Espírito é para que o outro veja. Sabe? O outro se alimente disso. É a expressão do próprio Cristo, né, em nós. Amém? Amém. Quero te convidar, vem aqui à frente se você quer receber oração, se você quer sair hoje daqui leve, sabe? Se você tem se sentido às vezes provado e está muito difícil, vem que o Senhor vai aliviar em nome de Jesus o seu fardo, amém? Amém. Vou orar aqui. Ajuda a orar, Indiana, por também. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama.
'Cause all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, is running after me. Your goodness is running after, is running after me. With my heart I surrender all, I give you everything. Your goodness is running after, is running after me. 'Cause all my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Amém. Glória a Deus. Como Deus é bom, né? Como os caminhos de Deus são maravilhosos. E para acabar, eu queria pedir oração. Porque essa semana eu fiz uma biópsia. E amanhã eu devo receber o resultado, né? Não sei ainda. Mas, bom, glória a Deus, que acho que o mais importante o Senhor já tem ministrado no meu coração, né? Que é exatamente essa palavra, né? E como é bom a gente passar por situações e a gente poder confiar naquele que está no controle, né? Saber que nada foge ao controle dele, o amor dele me cerca, né? Mas eu também aprendi que somos um corpo e que quando o Senhor trata com alguém, Ele trata com todo mundo também. E que Ele espera que a gente, como um corpo, também passe por isso, né? E eu conto com as orações de todo mundo. Então eu creio que Deus, Ele faz em conjunto as coisas. E eu sei que eu preciso de vocês, então eu preciso de oração também. Amém? Então, amém. Quem ora aqui por mim? O Gu? Amém. Vamos estender as nossas mãos, né? Ao longo da nossa caminhada a gente tem visto tantas vezes Deus operando, né? E a gente sabe que a palavra diz que Deus não muda. Nosso Deus não muda, não há sombra de mudança, como diz na palavra. Então vamos estender as nossas mãos em concordância. Existe um poder quando a igreja ora em concordância, né? Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos a vida da Dé nas tuas mãos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque ela tem dito sim, Senhor, para o Senhor. Muito obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, Senhor. E nós como igreja, Senhor, como igreja do Senhor, como representantes do Senhor na terra, porque o Senhor confiou esse nome, o nome de Jesus, a cada um de nós. E sobre esse nome existe um poder, não é sobre nós, é sobre esse nome que o Senhor confiou, Pai. E em nome de Jesus nós declaramos a cura completa, Senhor. Declaramos que não será nada, Senhor. Declaramos que o Senhor tem cuidado e continuará cuidando, Senhor. Tira todo o medo, tira toda a preocupação, Senhor. Como igreja do Senhor, Pai, tua palavra diz que o Senhor levou lá na cruz as nossas enfermidades, as nossas dores, Senhor. Por isso existe no céu uma resposta para cada uma delas, Senhor. E do céu nós trazemos a existência, Senhor, a cura completa, a restauração completa, a saúde completa da vida da tua filha, Senhor. O teu cuidado nunca faltou e nunca faltará, Pai. Em nome de Jesus, como igreja, nós já te agradecemos pelo teu cuidado, já te agradecemos pela cura, Pai. Em nome de Jesus, já te agradecemos, Senhor, com a boa resposta que vem do céu, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Glória a Deus. Enquanto ela estava falando aqui,
Graças a Deus esse negócio não veio na minha cabeça. Mas algo muito interessante, porque ainda assim, depois de ouvir tudo isso, você pode pensar, poxa, mas é muito injusto. Aquele filho que ficou, foi obediente em tudo. É muito injusto aquele que começou a trabalhar às 8 da manhã e recebeu o mesmo pagamento. Qual é a recompensa desse cara? Qual é a recompensa de quem foi contratado primeiro? E aí eu vou te falar qual é essa recompensa. A recompensa é que você passou mais tempo na presença do Pai. Você teve mais tempo para conhecer o coração do Pai. Você teve mais tempo para ser consolado pelo Pai, para ser sustentado pelo Pai, para receber às vezes o puxão de orelha do Pai. Você teve mais tempo para conviver com aquele que é poderoso, com aquele que te ama. Você teve mais tempo para desfrutar desse amor, para viver esse amor. Não vamos fazer como esse filho que desperdiçou esse tempo. Estando na casa do Pai, ele não experimentou tudo isso que ele pôde experimentar. Então não é por aquilo que a gente faz, não é por quantas vezes você vem ao culto, se você falta, se você não falta, quantas vezes você lê a Bíblia. Se a gente não tem feito isso, é porque tem faltado algo. Mas vamos voltar para o que importa. Senhor, eu quero conhecer teu amor. Eu não quero desperdiçar tempo na tua presença, só para falar que eu faço, né? Ou só para achar que agora vai acontecer porque eu estou sendo diligente. Todo dia eu estou lendo a Bíblia, todo dia eu estou indo na igreja toda semana, estou dando oferta, comecei a dar o dízimo, agora vai tudo dar certo. Você pode fazer tudo isso e dar tudo errado. Essa era a visão daquele filho. Ele fazia tudo certo, mas no final achou que estava dando errado. Porque ele não aproveitou, ele não enjoy aquele processo. Ele não aproveitou o tempo na presença do Pai, na presença do Senhor. O Pai fala para ele, você poderia ter me pedido, eu mataria um cordeiro quando você quisesse. Se você está se sentindo mal amado pelo Senhor, pede para ele, Senhor, faz um churrasquinho para mim. Se você quiser me agradar, eu aceito um churrasco, tá? Inclusive depois do culto é uma boa ideia. Mas é sério, gente, é sério, a vida com Deus é assim. E às vezes o pai está esperando que o filho chegue e peça alguma coisa para ele. A palavra fala, qual o pai que o filho pede pão e ele dá pedra, né? Isso é um pai natural, mesmo um pai meio desnaturado igual eu, né? Às vezes. Os métodos nossos, né, não são os métodos do Senhor. Cada pai tem o seu método, né? Os meus filhos aprenderam a nadar com menos de 1 ano de vida. E o método foi muito simples. Primeiro, a mãe vira para o lado, você olha para lá. A gente, do Rio de Janeiro, cheio de água, piscina, eles precisavam aprender a nadar. Na minha cabeça era assim. Então, com 6, 7 meses, o que eu fiz com os dois, e depois fiz com as minhas sobrinhas também, com os filhos do Gu, ele autorizou, eu fiz. É só largar e deixa subir. É sério, eu fiz assim. Não aconselho ninguém a fazer isso, não. Mas eu fiz isso. Larga e deixa subir. Joga na piscina. Pum. Dá alguns segundinhos, ele está lá para cima. Aí eu pegava, fazia um carinho, muito bem, good job, né? Papai está aqui com você, mas vamos de novo. Plum. É sério, gente, eu fiz isso umas 3, 4 vezes. Eles nunca mais tiveram problema, não tiveram medo de água, de nada, né? Mas o nosso Deus, acho que ele é mais amoroso que eu, com certeza. Mas esse era o meu método ali, né? E assim, impressionante que eles daquela idade, sem saber nem falar, confiavam que eu estava fazendo algo certo. Hoje eu olhando, nem eu sei se eu estava fazendo certo, entendeu? Nem eu faria, acho que faria isso de novo. Pois é, com os netos aí é outra história. Mas Deus, os métodos dele são eficazes. E ele está pronto para nos amar em todo tempo. Cara, isso é tremendo. Não tem nada que a gente faça, inclusive de errado, que vai fazer ele deixar de amar a gente. Na verdade, aquele outro filho, né? Desperdiçou tudo, perdeu tudo. Ele fala assim, se eu tivesse na casa do meu pai como servo, minha vida seria boa. Sabe por quê? Porque aquele pai
Inclusive os servos ele tratava como filho. Isso é muito tremendo. E aquele filho sabia. Os servos da casa do meu pai são mais bem tratados do que os filhos desse mundo. Nenhum filho nesse mundo é tão bem tratado como os servos são tratados na casa do meu pai. E isso já é o maior presente que a gente pode ter. Amém? Senhor, nos leve em paz e segurança. Nos dê uma semana na tua